Salve, salve, sejam bem-vindos ao Resumão Antagonista. Como se não bastassem os 3 tesoureiros do PT que foram presos, Delúbio Soares, João Vacari Neto e Paulo Ferreira, o tesoureiro nomeado por Fernando Haddad para sua campanha presidencial, Francisco Macena, foi denunciado em maio pelo Ministério Público Federal e é alvo de inquérito da PF por ter financiado a campanha do poste de Lula em 2012 em São Paulo, com dinheiro do Departamento de Propinas da Odebrecht. A acusação foi feita por Mônica Moura, mulher do marqueteiro de campanhas do PT, João Santana. Em delação, ela relatou reunião com Antônio Palocci, João Vacari e Francisco Macena, na qual ficou combinado que da conta de 30 milhões de reais no primeiro turno, 10 milhões seriam pagos por fora pela Odebrecht. Além disso, Haddad descumpriu 9 das 10 metas na área de saúde quando foi prefeito da capital paulista, segundo a auditoria do Tribunal de Contas do município, um dos motivos pelos quais ele perdeu no primeiro turno a disputa de 2016 para o tucano João Dória. Na falta de resultado para apresentar, o jeito é mesmo parasitar o eleitorado do presidiário, chorando por ele. E quando ele viu a Carol, ele perguntou: como é que você está na faculdade? Depois que ele se despediu da minha filha, a minha filha me abraçava e chorava como uma criança. Me perguntando como é que ele pode estar preocupado comigo numa situação como essa. No Nordeste, o poste de Lula ainda disse: eu vejo os outros candidatos fazendo ataques na televisão. E a nossa campanha é só proposição, só amor, só paz, que é o que o brasileiro quer. Haddad, claro, nem precisou atacar Jair Bolsonaro para subir nas pesquisas. Ele contou com Ciro Gomes, Geraldo Alckmin e a imprensa para fazer isso por ele, além das polêmicas causadas por pessoas próximas a Bolsonaro, como sua ex-mulher Ana Cristina Vale e o general Hamilton Mourão. Depois de xingar o líder das pesquisas de nazista filho da puta, Ciro, por exemplo, ainda disse no Rio Grande do Norte que lá no sul do Brasil é muito forte o discurso nazista. Para não parecer que eu estou estragando ou botando defeito no adversário, eu estou muito preocupado, porque lá do sul para cá é muito forte a força desse discurso nazista, desse discurso violento, desse discurso do ódio, e a primeira vítima foi ele que produziu essa aberração que nunca tinha acontecido no Brasil. Agora o PT já pensa em anunciar no segundo turno que Ciro ocupará um ministério importante no eventual governo Haddad, que diz ter certeza da união com o PDT. Pintou a boquinha. Resta saber se haveria um lugar para Alckmin. Depois que o PSDB usou seu tempo de TV para atacar Bolsonaro como agressor de mulheres, contrário às empregadas domésticas e aos pobres, dos quais ainda pretenderia aumentar os impostos, Alckmin chamou a candidatura de Bolsonaro de folclórica e atacou a relação dele com o economista Paulo Guedes. Bolsonaro perde para qualquer candidato. Essas candidaturas meio folclóricas não resistem ao segundo turno. Jânio Quadros, Paulo Maluf, isso não passa mais, porque não consegue maioria, só olhar a rejeição. Ele não pegou o Paulo Guedes para ser o economista? Não é essa a linha de raciocínio dele? Eu não vou ser pau-mandado de banqueiro. Acho que o Brasil já viu o que banqueiro faz, né? Depois de chamar a facada que sofreu de atentado político, Bolsonaro disse no Hospital Albert Einstein que Haddad, Ciro e Alckmin são todos parecidos. Eu entendo que esse atentado sim, que no meu entender foi algo planejado. O senhor acha que foi um atentado político? Político, esse atentado político, na menor dúvida, porque me tirando de combate, você pega os 3, 4 próximos na relação, são muito parecidos. Mas o jardim de Bolsonaro também lhe trouxe espinhos. Há 12 dias do primeiro turno, a Folha destacou a manchete: ex-mulher afirmou ter sofrido ameaça de morte de Bolsonaro, diz Itamaraty. Segundo o documento de 2011, Ana Cristina afirmou à embaixada brasileira que saiu do Brasil por causa do deputado. O documento é um telegrama, segundo o qual ela disse ter deixado o Brasil há 2 anos, em 2009, por ter sido ameaçada de morte pelo pai do menor, Bolsonaro. Aduziu ela que tal acusação poderia motivar pedido de asilo político neste país, Noruega.
Bolsonaro e a ex-mulher travavam uma disputa judicial sobre a guarda do filho do casal Renan, então com cerca de 12 anos. O registro de ameaça em telegrama, porém, foi feito indiretamente pelo então embaixador Carlos Henrique Cardim, com base em informações que lhe foram passadas pelo vice-cônsul do Brasil em Oslo, na Noruega, só depois identificado como Matheus Henrique Zock, que supostamente falou com Ana Cristina. Mas ela disse à Folha que o contato foi com seu marido norueguês, que disse a ela não ter falado nada sobre a ameaça. A ex-mulher de Bolsonaro foi então às redes sociais negar ter sofrido a ameaça dele e também tê-la relatado. Boa noite. Sou Cristina Bolsonaro, ex-esposo do nosso presidenciável Jair Bolsonaro. Venho aqui muito indignada desmentir a suja Folha de São Paulo, aonde publica que o Jair me ameaçou de morte. Nunca! Pai do meu filho, meu ex-marido, ele é muito querido por mim e por todos. Ele não tem essa índole para poder fazer tal coisa. Bom pai, bom ex-marido, foi um bom marido também. Espero que vocês acreditem. A cúpula do Itamaraty identificou um oficial de chancelaria como responsável pelo vazamento do telegrama do embaixador. O funcionário responderá a um processo disciplinar e corre risco de ser exonerado do serviço público. Eu, Felipe, fiz contato com o então vice-cônsul Matheus Henrique Zock, que se limitou a me dar o telefone da assessoria do Ministério das Relações Exteriores, que indicou que, conforme manda a lei, nem Zock nem ninguém do Itamaraty vai se pronunciar sobre o caso por envolver questões específicas de brasileiros no exterior. O atual marido de Ana Cristina, Jan Hansen, escreveu em seu Facebook que é pura mentira a informação de que ela pediu asilo na Noruega por medo do ex-marido, Bolsonaro. A repercussão de toda essa polêmica só ficou ofuscada pela intervenção verbal do general Mourão em assunto econômico há 10 dias da eleição. Em palestra no Rio Grande do Sul, o vice de Bolsonaro disse que o 13º salário e o pagamento do adicional de férias no Brasil são jabuticabas. Atrelada à reforma tributária, a implementação séria da reforma trabalhista. Né? Nós sabemos perfeitamente o custo que tem, não é, o trabalhador, essa questão do sindicato, do imposto sindical, etc. e tal, em cima da atividade produtiva. Né? É o maior custo que existe. E temos, né, algumas jabuticabas que a gente sabe que é uma mochila nas costas de todo empresário. Jabuticabas brasileiras, 13º salário. Né? Se a gente arrecada 12, como é que nós pagamos 13? É complicado. Né? E é o único lugar onde a pessoa entra em férias e ganha mais. É aqui no Brasil. Né? Então são coisas nossas, é a legislação que está aí, a legislação que é sempre, não é, aquela visão dita social, mas com o chapéu dos outros. Alckmin aproveitou para lançar a campanha Ele Não, 13º Sim. Gleisi Hoffmann e Lindbergh Farias também exploraram a fala nas redes sociais. E o PT emitiu nota defendendo o que chama de conquista histórica dos trabalhadores. Os petistas só esqueceram que Jacques Wagner, quando ministro do Trabalho no governo do PT, também defendeu o fim do 13º. É o duplo padrão de sempre. Já Bolsonaro, na tentativa de consertar o estrago feito pelo general Mourão, veio a público no Twitter afirmar que quem critica o 13º salário ofende quem trabalha e confessa desconhecer a Constituição que o prevê em capítulo de cláusulas pétreas. Mas a ex-mulher de Bolsonaro voltou a ganhar destaque após a capa da Veja sobre o processo de separação aberto em 2008. Nele, Ana Cristina acusa o ex-marido de ocultar milhões em patrimônio, furtar joias e valores de um cofre mantido por ela no Banco do Brasil e agir com desmedida agressividade no relacionamento. A revista, a ex-mulher de Bolsonaro disse que quando você está magoado, fala coisas que não deveria. E também, eu brava, falo besteira. E eu digo pra você que toda separação é muito difícil, né? Ambos os lados ficam magoados, né? Eu sou de temperamento um pouco muito forte, muito forte, e falo besteira, né? Eu acho que ninguém casa querendo separar. E como aconteceu isso, eu falei coisas que não deveriam, né? Que não são verdades, são inverdades. Estava magoada. Uma mentira minha, entendeu? Primeiro, eu não recebo pensão dele. Nunca recebi. A pensão era pro meu filho.
E na hora a gente quer dar uma catucada no homem, a gente fala besteira, né? As joias dos cofres são joias minhas, né? Dada pro meu primeiro ex-marido, algumas por ele e outras de família. Claro que não, gente. Já foi dado aquele rapaz lá que furtou o cofre, né? Furtou, né? Aquele já foi preso, não tem nada disso. Como eu te falei, eu dou cotovelada, entendeu? Você vai falar o quê? Você tá com raiva? Nunca. Que isso, minha querida? Nunca. A gente não queria separar, né? Então, quando não quer separar a mágoa, a gente fala besteira, gente. Jair é um bom pai, um bom ex-marido, é uma pessoa boa, nunca me agrediu. Falei besteira, sim. Um momento de raiva de separação. Sem citar as acusações, Bolsonaro escreveu no Twitter que na reta final para as eleições, mais uma vez parte da mídia de sempre, lança seus últimos ataques na vã tentativa de me desconstruir. O sistema agoniza, vamos vencê-lo. Olá, amigos de todo o Brasil. Jair Bolsonaro. Estou deixando nessa data o hospital. Estamos voltando para a ativa. Meu muito obrigado a todos vocês pelo apoio, pela consideração, pelas orações e pela confiança. Vamos acabar com o PT! Vamos acabar com o PT! Vitor! Acaba com o PT, Vitor! Na pesquisa da revista Cruzoé, feita pelo Instituto Paraná, Bolsonaro aparece com 31% das intenções de voto no primeiro turno, contra 20% de Haddad. Ciro tem 10,1%, Alckmin 7,6%. De resto, Raquel Dodge, indicada por Michel Temer, decidiu não denunciar o presidente. E Ricardo Lewandowski pediu a Dias Toffoli, advogado do PT, que virou presidente do STF, que paute a discussão da prisão de condenados em segunda instância. Lewandowski falou que é uma oportunidade única para a correção de rumos. Pelo visto, Haddad não vai mesmo precisar dar indulto a Lula caso seja eleito. A correção de rumos do STF é para colocar o presidiário no rumo de um ministério em Brasília. Esse é o Resumão Antagonista, com o melhor da semana para vocês, leitores. Um grande abraço e até a próxima.